Consolados para Consolar, eu estou em 2 Coríntios capítulo 1 e leio a partir do verso 3 até o verso 7, o irmão Luciano já colocou aí na tela o seu texto e você pode me acompanhar também. Diz assim a palavra do nosso Deus: Bendito seja o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai de misericórdias e Deus de toda consolação. É Ele quem nos conforta em toda a nossa tribulação, para podermos consolar os que estiverem em qualquer angústia, com a consolação que nós mesmos somos contemplados por Deus. Porque assim como os sofrimentos de Cristo se manifestam em grande medida a nosso favor, assim também a nossa consolação transborda por meio de Cristo. Mas se somos atribulados, é para o vosso conforto e salvação. Se somos confortados, é também para o vosso conforto, o qual se torna eficaz, suportando vós com paciência os mesmos sofrimentos que nós também padecemos. A nossa esperança a respeito de vós está firme, sabendo que, como sois participantes dos sofrimentos, assim também o sereis participantes da nossa consolação. Somos consolados para consolar. Vamos orar, queridos irmãos. Senhor nosso Deus e nosso Pai, graças te damos pelo privilégio de ouvir a Tua voz, o privilégio de ler a Tua palavra e o privilégio de estar em comunhão com o Senhor e com a Tua amada igreja. A nossa oração é que o Senhor fale ao nosso coração e que esse texto, ó Deus, possa nos ajudar a cumprir o nosso ministério e também tenhamos a plena compreensão de que o Senhor é quem nos conforta diante de tantas e tantas tribulações. É no nome de Jesus que nós oramos. Amém. Amém. Aqui nessa carta, ou na segunda carta de Paulo aos Coríntios, Paulo vai falar muito das suas tribulações, dos seus sofrimentos em prol do reino de Deus. O apóstolo Paulo vai dizer que pesa sobre ele o sofrer pelas igrejas do Senhor Jesus. E nós conhecemos a história do apóstolo Paulo e sabemos o quanto esse homem de Deus sofreu por conta das igrejas, sofreu com as ciladas dos judeus e sofreu muito para que as igrejas fossem plantadas ali no primeiro século. Vale lembrar que o apóstolo Paulo foi chamado para ser o apóstolo dos gentios e dessa forma então o apóstolo Paulo, ele não fica restrito aos judeus, ele sai desse ambiente mais judaico e vai para o ambiente gentílico e vai dessa forma falar do evangelho, vai compartilhar o evangelho e vai pregando o evangelho em todas as cidades por onde ele vai passando. E por conta disso nós sabemos que Paulo sofre muitas tribulações, mas também nós sabemos que Deus, o nosso Pai, vai confortando e vai consolando de uma maneira muito fiel o apóstolo Paulo, assim como a sua equipe. Dentro dessa carta nós temos o apóstolo Paulo falando de Silvano, falando de Timóteo, de Tito, a sua equipe pastoral, e toda essa equipe vai passando por tribulações, mas Deus, com a sua fidelidade, com a sua mão poderosa, vai consolando e vai se fazendo presente na vida e na caminhada do apóstolo Paulo. É claro que também nós sofremos as nossas tribulações e temos muitas demandas, afinal de contas, quem não passou por tribulação por esse tempo chamado da pandemia, que inclusive ainda persiste a pandemia com as suas dificuldades, e ao passarmos pelas tribulações da vida, o que mais nós precisamos, amados irmãos e irmãs, é do conforto e do consolo que vem da parte de Deus, porque na realidade as tribulações bagunçam a nossa vida, as tribulações tiram muita coisa do lugar e nos fazem gastar energias com coisas, com demandas, com os efeitos das tribulações. E quando nós falamos de tribulações, nesse contexto de Paulo, nós estamos falando que Paulo sofreu naufrágio, que Paulo sofreu açoites, que Paulo foi preso, que Paulo viveu numa cela fria, úmida, que Paulo teve uma vida insalubre enquanto estava aprisionado, que o apóstolo Paulo sofreu ciladas dos próprios judeus, dos seus patrícios, que o apóstolo Paulo extremamente
foi castigado, foi humilhado, foi apedrejado, foi retirado de várias cidades, nós sabemos disso e nós conhecemos todas as tribulações ou parte das tribulações do apóstolo Paulo, como ele sofreu tanto para poder pregar o evangelho. E nessa segunda carta ele vai dizer a respeito dessas tribulações, e nós também passamos pelas nossas tribulações, e quando nós falamos de tribulações, estamos falando na realidade de desemprego, de uma notícia terrível, de uma saúde debilitada, estamos falando também de um desemprego, estamos falando de um luto, estamos falando de um acidente, estamos falando de um assalto ou qualquer outra situação ou circunstância que vem sobre as nossas vidas, e nós sabemos que as tribulações mexem com a nossa vida, mexem com as nossas emoções, mas a nossa espiritualidade deve estar bem firmada e confiada de que Deus está nos consolando, está nos confortando. Inclusive aqui nessa carta o apóstolo Paulo vai dizer que Deus não concede a nós nenhuma tribulação, ou Deus não permite nenhuma tribulação, nenhuma provação maior do que podemos suportar. Então, o nosso Deus está conosco diante das grandes tribulações da nossa vida. É interessante, amados irmãos e irmãs, que as tribulações não agendam um dia nem uma hora. Ninguém fica sabendo previamente quando a tribulação vai chegar. Fica sabendo? Então você recebe lá uma notificação no seu celular, no seu WhatsApp, olha, a tribulação tal vai chegar no dia tal, então se prepare. Então isso não acontece. Simplesmente a tribulação chega, ela emerge na nossa vida, ela nos tira da nossa zona de conforto e nós gostamos de reclamar das tribulações, mas o que Paulo está dizendo para nós é que nas tribulações nós temos as oportunidades incríveis dadas por Deus para crescer na fé e para desfrutarmos do apoio de Deus, o amparo de Deus por meio dos nossos amigos, por meio dos nossos irmãos em Cristo, e perceber a atuação, o cuidado de Deus a cada momento, a cada instante em nossa vida. É por meio das tribulações que nós percebemos o cuidado de Deus e a forma como Deus vai consolando as nossas vidas. É nas tribulações que o consolo do Senhor fica mais evidente. Então eu gostaria, a partir dessa introdução, que já fala do tema, mergulhar com os irmãos a partir do versículo 3. Me acompanhe no texto. No versículo 3, o apóstolo Paulo inicia falando da consolação, ele diz o seguinte: bendito seja o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo. E Paulo começa com louvor a Deus. Nós podemos e deveríamos aprender com o apóstolo Paulo em que tudo nós podemos e devemos começar com louvor. Se nós aprendêssemos esse belo ensino de começar a vida, de começar os ensinos, de começar o culto, de começar o dia, de começar o ano, de começar o novo mês que agora está aí se descortinando diante de nós, o mês de novembro, com louvor a Deus. A primeira coisa que Paulo diz para nós é que nós precisamos bendizer a Deus. O nosso Deus é digno de toda honra, de toda glória e de todo louvor. O apóstolo Paulo, depois de fazer a saudação, de se apresentar àquela igreja que já o conhecia, ele começa dizendo: bendito seja o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo. E essa expressão, bendito seja Deus, é uma expressão da piedade de Paulo nos conduzindo ao louvor. Bendito é uma forma judaica muito bem conhecida no livro de Salmos, e nós conhecemos essa expressão judaica de louvor a Deus, reconhecendo que o Senhor é fonte de todas as bênçãos. Então, em outras palavras, o apóstolo Paulo está dizendo o seguinte: nós vamos começar falando que Deus é quem tem nos abençoado, de que todas as bênçãos que nós recebemos vêm das mãos de Deus, e por isso o nome dele é bendito. Aquilo que nós cantamos há poucos instantes agora, conta quantas bênçãos Deus tem derramado sobre a sua vida. Lembre que você está recebendo a bênção da vida, o fôlego da vida, a bênção da salvação, a bênção do consolo.
Então, para Paulo, é muito importante nós reconhecermos que tudo procede de Deus, que tudo vem de Deus e que nós precisamos louvar o nome do Senhor, porque esse nome é bendito, é um nome que está acima de todo nome, e nenhum nome merece toda a honra, toda a glória e todo o louvor, a não ser o nome do nosso Senhor. E Paulo vai ressaltar que o nosso Deus, o Deus Criador, o Deus que nos fez, é o Pai do nosso Senhor Jesus Cristo. E aqui, em outras palavras, Paulo está dizendo o seguinte: o mesmo Deus que nos formou, que formou o mundo, Ele também é o Pai do nosso Senhor Jesus Cristo. E essa expressão de Deus como Pai está inaugurada nos lábios de Jesus, quando Jesus clama a Deus e chama o nosso Deus de Pai. E dessa forma o apóstolo Paulo está validando aquilo que Jesus tanto nos ensinou e dizendo: olha, vamos louvar o nosso Deus, esse Deus que criou tudo, esse Deus que nos abençoa, esse Deus que fornece as suas bênçãos, e esse Deus que é o Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, esse Pai maravilhoso que cuidou do Senhor Jesus no seu ministério, e esse Pai que continua a cuidar das nossas vidas. Deus Pai se revela a nós por meio de Jesus. Então, se nós queremos conhecer a face amorosa do Deus Pai, a face graciosa do Deus Pai, a face perdoadora do Deus Pai, precisamos conhecer o Senhor Jesus, porque não há nenhum conhecimento do Deus Pai fora da pessoa de Jesus, porque é na pessoa de Jesus que o Deus Pai se faz presente. Vale lembrar que o próprio Deus disse o seguinte: este é meu Filho amado, a Ele ouvi. Então, quando nós ouvimos a Jesus e recebemos as expressões dos lábios de Jesus, nós estamos reconhecendo que nós somos filhos também do Deus Pai. E o nosso Senhor Jesus veio, segundo a expressão do apóstolo João, cheio de graça e de verdade. E aqui nós temos então essa expressão de louvor do apóstolo Paulo: bendito seja Deus, o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo. Mas esse Deus também é Pai de misericórdias. Dá uma olhadinha aí no versículo 3, Pai de misericórdias. Na tradição judaica é comum, vemos o povo exaltando a Deus por suas misericórdias. E infelizmente parece que nós perdemos essa noção de louvor a Deus por conta da sua misericórdia. O povo de Deus precisa urgentemente se lembrar que Deus tem nos abençoado a cada manhã e que a cada manhã Deus renova as suas misericórdias. Nós estamos vivendo em um tempo e um momento de muita prepotência, de muita arrogância, em que nós achamos que nós é que somos abençoados a partir dos nossos méritos. E vem Paulo dizendo para nós que o nosso Pai, o Pai do Senhor Jesus Cristo, é o Pai de misericórdias. O nosso Deus é um Deus rico em misericórdia e concede a sua misericórdia a todos nós. Vale lembrar que misericórdia é o ato amoroso de Deus, em que Deus não nos trata segundo os nossos pecados, e louvado seja o nome do Senhor por isso. Imagina se Deus nos tratasse no rigor do nosso pecado, nós já estaríamos aniquilados. E por isso misericórdia para Paulo tem a ver com os atos salvíficos de Deus, ou seja, com as intervenções de Deus. Então a todo momento, em todo dia, nós podemos reconhecer e perceber e visualizar as intervenções amorosas de Deus, nos livrando, nos guardando, nos protegendo, concedendo bênçãos a nós. Então Paulo está dizendo o seguinte: nós percebemos o consolo de Deus quando reconhecemos que Deus é Pai e quando nós reconhecemos que Ele é o Pai das misericórdias, porque se essa figura da paternidade tem a ver com doação, o que o nosso Pai nos doa? O nosso Pai nos doa a cada dia, a cada momento, inclusive nesse domingo maravilhoso, a sua misericórdia sobre nós. Em outras palavras, Deus não nos trata segundo os nossos pecados, Deus não nos trata segundo as nossas iniquidades, Deus nos trata a partir do seu caráter amoroso, gracioso e, nessa expressão de Paulo, misericordioso. Paulo é o escritor do Novo Testamento que mais vai usar essa expressão misericórdia. Então o Deus que nos consola é o Pai do nosso Senhor Jesus Cristo e é o Pai de misericórdias. E essa expressão é muito interessante para nós. Mas também ainda no versículo 3 nós temos a expressão de Paulo, quando ele diz que o nosso Deus é Pai de misericórdias e Deus de toda a consolação. É isso que está aí no texto? O Deus de toda
consolação. É interessante aqui porque Paulo usa a expressão grega paráclitos, que é a expressão que Jesus disse a respeito do Espírito Santo. Se você conhece a Bíblia, lá no Evangelho de João, você vai se lembrar que Jesus prometeu o Consolador. Então, o que Deus é para nós? Deus é o nosso Consolador. E Jesus, o Filho dele, prometeu que o Consolador, o Paráclitos, estaria conosco todos os dias. E aqui essa expressão grega tem a ver e tem a denotação de ficar ao lado de uma pessoa enquanto ela está passando por testes, a fim de suportar esses testes e a fim de encorajar essas pessoas. Olha que interessante, Paulo está dizendo o seguinte: quando eu e você estamos passando pelas tribulações da vida, nós não estamos sozinhos. Deus está do nosso lado, Deus está nos encorajando, Deus está nos ajudando, Deus está nos fortalecendo. O nosso Deus nos encoraja com palavras de ânimo, de coragem, com doses de esperança. Quando nós estamos passando por tribulações, o nosso Deus se coloca no nosso lugar, do nosso lado e caminha conosco. Vale lembrar que nós somos o templo do Espírito Santo de Deus e logo temos o Espírito Santo de Deus morando em nós. Amém por isso. E esse Espírito Santo de Deus que habita em nós, nos consola, nos conforta, dá palavras de ânimo. Diante das dificuldades, das tribulações da vida, ficamos perplexos, ficamos sem esperança, sem alegria. O Espírito Santo de Deus renova a alegria, renova a esperança. Quando você está desanimado e você abre o texto sagrado, o Espírito Santo te leva às águas virtuosas da palavra de Deus e traz consolo ao seu coração. Quando você está cheio de desesperança, você abre a Bíblia e você percebe que a sua esperança está em Jesus. Por quê? Porque Deus é o Deus de toda consolação. Quando você está completamente cabisbaixo, depressivo, para baixo, naquele dia em que você não se vê como uma pessoa importante, querida e amada, você percebe na expressão da Bíblia que você é amado, é amada, que você é um filho, é uma filha de Deus. Então o Espírito Santo de Deus vai promovendo isso em nós, enquanto nós estamos passando pelas tribulações da vida. É o Espírito Santo de Deus que vai nos direcionando, e para Paulo, essa expressão é o Deus de toda a consolação. Lembrando que a Trindade está em atividade no cuidado e na coordenação do Deus Pai, então nós precisamos louvar ao nosso Deus. Bendito seja o Deus que nos criou, bendito seja o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, e bendito seja o Deus de toda a consolação, que concedeu a nós o Espírito Santo, para que o Espírito Santo nos consolasse em meio às nossas tribulações, as nossas dificuldades e as nossas lutas. Paráclitos também, essa expressão grega, tem a ver com consolador, no sentido de exortar com vistas ao encorajamento, consolo diante da dor, o consolador, ou mais a fundo ainda, um advogado. Então, no momento da dor, quem vai te socorrer é o Deus de toda a consolação, por meio de vários fatores, e daqui a pouquinho eu falo sobre isso. E nós, como filhos de Deus, recebemos a todo instante o consolo de Deus, mas caminhamos sabendo que um dia receberemos também a consolação final no dia da revelação do Senhor Jesus Cristo em glória. Olha o que Paulo está dizendo: esse Deus, que é o Deus de toda a consolação, está nos consolando aqui e agora, nesse exato momento da nossa vida, da nossa peregrinação espiritual por esse mundo, porque nós não somos daqui, mas enquanto estamos aqui, o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, Deus de toda a consolação, vai nos consolando, nos preparando para aquele momento em que nós seremos consolados na glória de Deus para todo sempre, no dia da revelação final de Jesus Cristo. Como Jesus já esteve entre nós como Messias, dessa forma o reino dele já foi inaugurado, e assim nós desfrutamos do consolo e do conforto do Senhor sobre a nossa vida, como uma amostra antecipada daquilo que será na consolação final. Se hoje, amados irmãos e irmãs, nós já recebemos o consolo do Senhor, um dia, na revelação final, na consumação dos séculos, nós seremos consolados de uma maneira definitiva, de uma vez por todas.
Glórias a Deus por isso, magnífico isso. Se hoje nós choramos, nós sabemos que as nossas lágrimas serão enxutas. Se hoje nós choramos e nós sofremos com luto, nós sabemos que o luto não machucará mais o nosso coração. Se hoje nós sofremos por conta do desemprego, por conta de dificuldades na área da saúde, um dia nós teremos essa consolação final, porque receberemos um novo corpo, estaremos com o Senhor para todo sempre. Então, o que Paulo está dizendo é o seguinte: enquanto nós aqui estamos, nesse momento, nesse tempo, recebendo consolo de Deus, é uma amostra antecipada do que será na glória divina. Magnífico. Enquanto vamos sendo consolados aqui, a gente já pode pensar e projetar e imaginar como será a glória de Deus, ou na glória de Deus, quando nós recebemos a consolação final. E daquele momento em diante, quando adentrarmos a eternidade, não haverá nada que possa nos tirar a paz ou roubar a paz. Nenhuma tribulação haverá para aqueles que estarão com Cristo para todo sempre. E aí adentramos no versículo 4, quando ele diz assim: então é esse Deus, o Deus de toda consolação, é Ele quem nos conforta em toda a nossa tribulação. E é interessante porque tribulação aqui é uma expressão que vem do campo, é aquela pressão que os animais de tração animal, aqueles animais sofrem quando recebem o arado e vão arar a terra, e eles recebem o arado, então é uma carga que é colocada sobre os ombros dele, e eles precisam então fazer com que aquele arado vá cortando a terra e vai vibrando. Então, literalmente, tribulação são pressões, opressões e aflições sobre as nossas vidas. E Paulo, o apóstolo, por inúmeras vezes passou por tribulações. Eu diria até que o apóstolo Paulo se especializou em superar as tribulações com a confiança em Deus. Na segunda carta, por exemplo, ele vai falar por diversas vezes, eu até vou encontrar aqui o texto, deixa eu encontrar aqui o texto, quando ele fala assim, por exemplo, lá no capítulo 11, ele fala o seguinte: 5 vezes recebi dos judeus uma quarentena de açoites, fui 3 vezes fustigado com varas, 1 vez apedrejado, em naufrágio 3 vezes. Você sabe o que é naufrágio? O apóstolo Paulo ficou em naufrágio 3 vezes. 1 noite inteira eu passei na voragem do mar, em jornadas muitas vezes, em perigos de rios muitas vezes, em perigos de salteadores, em perigos entre patrícios, em perigos entre os gentios, em perigos na cidade, em perigos no deserto, em perigos no mar, em perigos entre falsos irmãos. Olha que triste, falsos irmãos, em trabalhos, em fadigas, em vigílias, muitas vezes, passei várias madrugadas sem dormir, em fome, em sede, em jejuns, muitas vezes, passei muito frio, fiquei nu diante das pessoas. Além dessas coisas exteriores, pesa sobre mim o cuidado com a igreja de Deus. Em outras palavras, o apóstolo Paulo está falando assim: eu sei o que é passar por tribulação, mas eu também sei o que é ser consolado por Deus. Então, diante dos sofrimentos dessa vida, amados irmãos e irmãs, precisamos reconhecer que é Ele quem nos conforta, é Ele quem nos consola. Porque aqui nós temos várias provações de Paulo, físicas, espirituais, mas em todas elas Deus se fez presente. E é interessante essa expressão de Paulo, que ele fala o seguinte: é Ele quem nos conforta em toda a nossa tribulação, mas Ele nos conforta com uma finalidade, tem um para aí, para podermos consolar. Então repare, por que nós somos consolados? Nós somos consolados e confortados para consolar outras pessoas. Então, qual é a finalidade de Deus ao tratar e ao consolar as nossas vidas enquanto passamos por tribulações? A fim de que nós consolemos outras pessoas. Isso é magnífico demais, porque Deus nos consola para consolarmos. Que incrível! Deus forja o nosso coração
consolando o nosso coração, não apenas para que desfrutemos do consolo de Deus, para que ao desfrutarmos do consolo de Deus, possamos aprender a ser consoladores de outras pessoas. Isso é incrível. É claro que Deus irá consolar o seu coração, mas Deus quer te usar para que você console outras pessoas. Aqueles que são consolados pelo Senhor adquirem uma dívida de que agora, consolados por Deus, precisam ajudar outras pessoas que estão passando por tribulações por essa vida. Ele está ao nosso lado, amados irmãos e irmãs, nos consolando enquanto nós sofremos nas tribulações da vida, para que desfrutemos do seu consolo e ao mesmo tempo sejamos aperfeiçoados para consolar os outros. Então, qual é a finalidade da tribulação, das provações, das aflições, das angústias no nosso coração? É que sejamos bons alunos. E a minha pergunta para você é o seguinte: você é um bom aluno, uma boa aluna? Você está aprendendo com o consolo de Deus? Porque depois que você aprender bem o que é consolo de Deus, você tem uma missão, eu tenho uma missão. E qual é a nossa missão? Consolar outros que estão passando por tribulações. É muito incrível isso, porque Deus trata e Deus cuida do nosso coração quando nós estamos passando pelas tribulações, usando vários mecanismos e usando várias pessoas que estão ao nosso redor. Por várias vezes, no meio da pandemia, nós ficamos com o nosso coração extremamente amargurado, mas uma pessoa mandou uma mensagem. Eu mesmo fui uma dessas pessoas. Teve um dia muito triste em que perdi um pastor amigo, mas recebi uma mensagem tão encorajadora, e naquele momento Deus usou aquela mensagem para consolar o meu coração. Eu me lembro de uma pessoa que me ligou no meio da pandemia, dizendo: pastor, eu perdi o emprego, e começou a chorar, e ali no telefone nós oramos, colocamos a vida dele diante do Senhor, daquele irmão diante do Senhor, que não faz parte da nossa comunidade, ele é de uma outra igreja, mas é um amigo nosso, querido, e nós oramos com ele, e naquele momento ele falou: estou sentindo o consolo de Deus. Por quê? Porque todos nós precisamos entender que todas as circunstâncias da nossa vida, foi Deus nos forjando, Deus trabalhando em nós, nos consolando, para que agora sejamos canais de consolo dele. E a minha fala para os irmãos é o seguinte: sejamos consoladores. Então, os problemas que passamos com desemprego, com luto na família, com situações de dificuldade financeira, com desemprego e tantas outras questões, servem para nós como base para ensinar outras pessoas a desfrutarem do consolo de Deus. Me lembrei uma ocasião em que nosso filho, quando morávamos em Bauru, teve um problema respiratório e corremos para o hospital, e no atendimento aquele médico disse para nós: olha, a traqueia, é isso mesmo, Natália? A traqueia está fechando, ele precisa ser internado agora. E o nosso filho nunca tinha tido nenhum problema respiratório, e aquele menino então internado. Eu não pude ficar no hospital, eu tinha o culto no domingo, deixei a Natália ali, fui para casa, passei uma noite inteira apreensivo, preocupado, em oração, irmãos me consolando. E agora, quando eu conheço pessoas que estão passando problemas com os filhos, o que eu tenho que fazer? Uma vez que eu já fui consolado, eu preciso consolar. Naqueles momentos em que eu perdi pessoas queridas, eu fui consolado, e o que eu preciso fazer agora? Consolar as pessoas que estão de luto. Eu já passei, os irmãos também já passaram problemas financeiros, dificuldades, privações, e fomos consolados por Deus, e Deus usou pessoas para nos consolar. E o que faremos agora? Consolaremos outras pessoas. Todos nós, em algum momento da vida, já fomos traídos. E como é difícil passar por uma traição. A traição de um amigo, de um familiar, de alguém da própria convivência. E precisamos consolar pessoas que foram traídas. Precisamos consolar pessoas que foram abandonadas. Precisamos consolar pessoas que estão sofrendo as mais diversas dificuldades dessa vida, porque nós somos consolados para consolar. E assim, eu gostaria que você não desperdiçasse a sua dor. Enquanto você está sofrendo, aprenda a lição e reconheça que Deus está consolando o seu coração.
Os irmãos sabem muito bem das dificuldades e das últimas dificuldades pelas quais eu tenho passado na área da saúde. Mas enquanto a dor lateja sobre o meu corpo, eu sinto a todo instante o consolo de Deus e o amor de Deus, o amparo de Deus. Eu disse ontem, conversando com o pastor João, lá em Várzea Paulista, que eu preguei lá antes de pregar aqui em nossa igreja. Estou voltando de férias, mas nessa semana que os irmãos já sabiam que eu estava aqui, quantas mensagens, inúmeras mensagens que eu recebi de amparo, de boas-vindas, e como isso é bom. Como é bom fazer parte do povo de Deus, como é bom perceber que as pessoas estão atentas a nós, aos nossos sofrimentos, e que estão sendo usadas por Deus para nos consolar, nos confortar, nos encorajar. Para Paulo, o sofrimento é permitido a nós para que sejamos bons alunos e, ao sermos consolados, possamos aprender a consolar. Eu quero que você fique incomodado mesmo, porque você já foi consolado em várias áreas da sua vida, e a sua missão, a minha missão é consolar outras pessoas. Eu acho que o Evangelho do Senhor Jesus Cristo nos deixa mais sensíveis a olhar o semblante, a visão, a forma como as pessoas falam e perceber aquilo que elas estão passando, a fim de que nós sejamos um canal de bênção aí na direção dessas pessoas. É interessante que nós podemos louvar a Deus pela convivência cristã. E a partir da convivência cristã, nós temos algumas experiências que para mim são magníficas. As pessoas vão nos conhecendo e a gente vai conhecendo as pessoas durante a caminhada, não é assim? Conforme a gente vai caminhando, a gente vai se conhecendo, a gente vai entendendo como as pessoas agem. E é muito interessante que, dependendo como você escreve no WhatsApp, a pessoa que está do outro lado, que já te conhece, fala assim: você não está bem. Porque ela já percebe como você está, ou bate o olho em você falando assim: eu acho que hoje aquela pessoa não está bem. E é isso. O que Paulo está dizendo é o seguinte: uma vez que nós estamos debaixo dessa bênção do Deus da consolação, precisamos também ser canais do consolo de Deus. Porque Paulo está dizendo o seguinte: com a consolação com que nós mesmos somos contemplados por Deus. Então não seja egoísta. Uma vez que você desfruta do consolo de Deus, console outra pessoa. Versículo 5. Porque assim como os sofrimentos de Cristo, e aí Paulo vai falar o seguinte: olha, nós sofremos porque somos de Jesus, mas como nós sofremos porque somos de Jesus, e esses sofrimentos se manifestam em grande medida a nosso favor, assim também a nossa consolação transborda por meio de Cristo. Eu vou tentar traduzir o seguinte: o que Paulo está dizendo é o seguinte: nós líderes estamos sofrendo por conta da obra de Cristo, mas se vocês estão sofrendo conosco, vocês precisam saber que vocês também serão consolados conosco. Da mesma maneira em que nós sofremos juntamente com os nossos irmãos, quando os nossos irmãos são consolados, nós também somos consolados, porque é isso que dá liga na igreja. Porque quando um sofre, diz Paulo, todos sofrem, mas quando um se alegra, todos se alegram. Então, quando alguém está sofrendo, nós estamos todos munidos do consolo para cuidar dessa vida, e quando essa pessoa passa por essa tribulação, todos nós nos alegramos com ela. Então Paulo está dizendo o seguinte: se nós estamos sofrendo por Cristo Jesus, também há de se manifestar em nós o consolo que transborda por meio de Cristo Jesus. Olha que incrível, não é simplesmente um consolo, mas é um consolo que irá transbordar em nossas vidas, porque o consolo de Deus é infinitamente grande, imenso, maior do que nós imaginamos. Versículo 6, porque o relógio não para, não é verdade? Mas se somos atribulados, é para o vosso conforto e salvação. Então Paulo está dizendo o seguinte: se nós da liderança estamos atribulados, na realidade vocês da igreja precisam ficar em paz. É isso que Paulo está dizendo aos coríntios. Nós da liderança somos atribulados, e tudo isso é para o vosso conforto. Nós da liderança estamos passando por tribulações, mas é para o conforto de vocês. Nós estamos sofrendo por conta da igreja, mas é para o conforto de vocês.
E é para a salvação de vocês. Então, enquanto a liderança sofre, o rebanho recebe o conforto e a salvação. E olha o que diz, ainda no versículo 6: e se somos confortados, também é para o vosso conforto. Então veja, quando os líderes da igreja são confortados em suas tribulações, em suas angústias, em suas preocupações, todo o rebanho de Deus é também confortado. Podemos passar por lutas sem fins, mas o conforto e o consolo de Deus é sobre nós, o qual, diz Paulo, se torna eficaz, suportando vós com paciência. E essa expressão é muito importante para nós, porque nós vivemos em uma era e uma geração que não tem nenhuma paciência. Convenhamos, nós não somos mais pacienciosos. O que Paulo está dizendo é o seguinte: nesse processo de tribulação, de angústia, de lutas, de privações, de aflições, o que nós precisamos aprender é ter paciência. E uma palavra direta ao coração da igreja: se você está atribulado, tenha paciência, o conforto de Deus vai chegar. Amém. Pastor, eu estou passando uma luta, o conforto de Deus vai chegar. Pastor, eu estou vivendo com o coração chorando por uma situação específica da minha casa, da minha família. O consolo de Deus vai chegar. Tenha paciência. Pastor, eu estou passando um problema difícil na área financeira. O consolo de Deus vai chegar. Pastor, eu estou vivendo um momento difícil com meu filho, com a minha filha, com meu cônjuge, com algum familiar enfermo, adoecido. O consolo de Deus vai chegar. Tenha paciência, porque os mesmos sofrimentos nós também padecemos. Todos nós estamos sujeitos. E eu encerro no versículo 7, quando Paulo diz assim: a nossa esperança a respeito da igreja está firme. Olha que interessante, o apóstolo Paulo estava sofrendo, o apóstolo Paulo estava sendo atribulado, passando por muitas privações, angústias sem fins, dificuldades inumeráveis. No entanto, a sua esperança em relação à igreja está firme. Então, o que nós precisamos entender aqui é que a nossa esperança em relação a Deus, em relação à igreja, a nossa esperança continua firme. E aí eu convido você a escrever aqui no chat: a minha esperança está firme. Eu sei que o meu Deus vai agir na minha direção com o seu consolo. Eu sei, o meu coração está firme. E aí eu encerro com essa expressão de Paulo, quando ele diz assim: sabendo que, como sois participantes dos meus sofrimentos, assim o sereis da minha consolação. Em outras palavras, o apóstolo Paulo está dizendo assim: se vocês estão me vendo sofrer, eu também estou querendo dizer para vocês o seguinte: vocês me verão consolados por Deus. É interessante como o Espírito Santo de Deus trabalha, porque essa mensagem eu tinha escrito antes de sair de férias e nem sabia que viveria esse momento que vivi nessa semana juntamente com a igreja. Mas eu quero dizer isso à igreja, usando essa expressão de Paulo: os irmãos me viram, e em alguns momentos me veem sofrendo por essa enfermidade que enfrento, mas os irmãos me verão consolados pela glória de Deus. E eu quero usar depois todo esse sofrimento para consolar, para confortar e para socorrer outras vidas. Por isso, mais uma vez, não desperdice a sua dor. Não jogue fora o seu sofrimento. Pare de reclamar das tribulações da vida. Aprenda as lições que Deus está te dando. Receba o consolo e conforto que vem de Deus e por meio dos seus irmãos e irmãs. Desfrute desse consolo e desse conforto e seja uma bênção de Deus na igreja, na sociedade e no mundo. Bendito seja o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai das misericórdias e o Deus de toda a consolação. Ao receber o consolo de Deus, bendiga o nome do Senhor. Ao receber a misericórdia de Deus a cada dia, bendiga o nome de Deus. E ao receber o consolo do Senhor, bendiga o nome do Senhor. E a minha oração final é essa: vamos louvar ao Senhor.